Beleza, boa noite para vocês, bom dia, não sei que hora que vocês estão assistindo isso aí. Vamos deixar com vocês aí a aula de revisão, né, para a prova na semana que vem, exatamente na segunda-feira da semana que vem. Então, vou deixar a coisa mais ou menos mastigada, tá? Vamos começar falando do sistema Just in Time, né? O sistema Just in Time é um sistema desenvolvido na década de 70, de 60, no Japão, para melhorar a qualidade da indústria automobilística japonesa, né? Então, para falar sobre o sistema de just-in-time, o processo mental que governa a ação contra desperdícios temporais e materiais, just-in-time é para prevenir desperdício. Isento do fluxo emocional, tal, baseado em raciocínio sistemático, onde há uso eficiente dos recursos. Então, uso eficiente dos recursos, né? Então, quando a gente coloca isso aqui, uso eficiente dos recursos está ligado com racionalização. Então, o sistema de just-in-time é usado na construção civil para poder prover a racionalização dos processos construtivos. Então, essa aqui é a palavra-chave, uso eficiente dos recursos, racionalização. Vamos falar um pouquinho de logística. As atividades primárias da logística são aquelas que apresentam importância primária para o atingimento dos objetivos logísticos, certo? Atividades primárias. Já as atividades de apoio são ligadas à armazenagem, movimentação de material, embalagens. Então, as atividades primárias da logística seriam o deslocamento, vamos dizer assim, né? E as atividades de apoio, tudo aquilo que se provê, que se tem que fazer para iniciar o deslocamento. Então, aqui tem uma pequena definição aqui sobre suprimento, né? É a atividade que deixa o produto disponível para o sistema logístico. Trata da seleção das fontes de suprimento, da programação de compras e da forma pelo qual o produto é comprado. Então, essa definição de suprimento aqui é muito importante para que a gente possa entender como se dá, né, como se processa a cadeia logística. Então, suprimento, atividade que deixa o produto disponível. Também sobre logística, sobre custo do setor de transportes, né? Fatores fundamentais para a ampliação dos lucros. No Brasil, o custo é muito alto, muito alto. Então, essas três afirmações aqui, elas são afirmações verdadeiras. No transporte viário, os custos iniciam no momento da expedição. Pode ocorrer avarias durante o transporte. A escolha do tipo de frota para a empresa é uma das análises importantes para a definição dos custos, né? Porque cada tipo de veículo tem um custo diferente. E a utilização de multimodais pode agilizar a prestação de serviço e o atendimento ao cliente. E multimodais é aquela questão que a gente conversou, né? Utilizar transporte rodoviário, junto com o transporte ferroviário, quando for disponível, junto com o transporte hidroviário. Então, isso aqui é a utilização de multimodais. Isso pode agilizar muito a chegada do produto no local e, conseguintemente, diminuir o valor do custo do transporte, do deslocamento. Bom, vamos ter uma série vamos dizer assim, uma série de momentos aqui agora falando sobre pavimentação, tá? Primeira coisa é pavimentação superficial. Qual que é a principal característica da pavimentação superficial? Ela tem que apresentar alta flexibilidade, por causa da questão das solicitações intensas, né? Por que o tratamento superficial tem que apresentar alta flexibilidade? Lembrando que o tratamento superficial é só a fase final da pavimentação. Por baixo do tratamento superficial existe, que seria o asfalto mesmo, existe toda uma preparação do terreno para receber o asfalto. Então ele tem que apresentar uma alta flexibilidade, porque a alta flexibilidade permite que o revestimento acompanhe as irregularidades da pista. Então, as irregularidades, elas vamos dizer assim, são cobertas pela alta flexibilidade do pavimento final ali, né, do pavimento superficial. Então, essas duas aqui são verdadeiras, que a 2 é uma justificativa da 1, que isso aqui usa-se o pavimento de alta flexibilidade para acompanhar as irregularidades da pista. Então, essa segunda assertiva aqui está justificando a primeira.
Continuando com pavimentação, né? Aliás, isso aqui é sobre logística, viu? Eu troquei ela de lugar aqui, mas ela é sobre logística, sobre previsões. Duas coisas que nós podemos afirmar sobre previsões. Abrange tanto a natureza espacial do processo logístico, quanto a natureza temporal. Então, ter previsão é espaço, distância e tempo, né? Quer dizer, não é só quanto de espaço de quilômetros que o produto vai percorrer, mas o tempo que o produto leva também. Isso aí tem que contar na previsão. Então, a previsão de demanda proporciona a entrada básica para o planejamento. Também importante, demanda. A demanda é a primeira coisa que é levada em conta na previsão de transporte de produtos, né? Baseia todas as outras áreas. Então, tá, voltamos para a pavimentação, ensaio de pavimentação, né? Um ensaio de pavimentação deve ser feito medindo a quantidade de resíduos presentes após 5 dias de repouso. Um ensaio de resíduo por evaporação é realizado para evaporar a quantidade de resíduo seco. E o ensaio de peneiração consiste em peneiramento de 1.000 ml de emulsão a fim de determinar a porcentagem retida na malha 20. Então, esses três assertivos aqui sobre pavimentação são coisas que a gente falou um pouquinho quando a gente falou na aula de asfalto, né? A gente lembra aqui, três assertivos verdadeiras. Sobre reciclagem também tem mais. Reciclagem deve ser efetuada a quente, utilizando CAP. Pode ser a frio se for utilizado o EAP, né, que é o agente rejuvenescedor emulsionado, e pode ser realizado na usina, a quente ou frio. Então, se for a quente, se utiliza o CAP, né? Se for a frio, se utiliza o EAP, pode ser utilizado na usina, a quente ou a frio in situ. Ainda sobre pavimentação, fresagem. O que é fresagem? Operação de corte com maquinário específico, para tirar o revestimento asfáltico. Então, quando vocês ouvirem dizer fresagem é retirada do material que existe. O material é recolhido em caminhão, pode ser reciclado, né? Pode virar mistura reciclada, e é possível reaproveitar o material triturado ou cortado, né? É claro que, assim, tem que se colocar, adicionar agentes de reciclagem ou rejuvenescedores, mas aí, nesse caso, é possível aproveitar o material que é cortado pela fresagem. Mais um pouquinho de pavimentação aqui, né? Tratamento. Observe essas duas assertivas aí, ó. Tratamento de penetração é iniciado para aplicação do líquido asfáltico, tá? E o tratamento de superfície de penetração direta é o tratamento que é iniciado pelo espalhamento dos agregados. Então, ainda sobre o asfalto, vocês entendam que o espalhamento do agregado ele é feito antes de ser aplicado o ligante. Então, se passa o agregado, né? Em geral, a pedra moída, a brita, e depois do agregado, aplicado o ligante. Tá? Sob lançamento aqui, são os ensaios, né? Os ensaios realizados para analisar se a compactação da mistura foi realizada de forma correta. Determina o grau de compactação, isso aqui é muito importante, né? O grau de compactação. Aqui é o processo que é feito de rolagem e rolagem de compactação, rolagem de acabamento. E o equipamento que é usado para fazer isso são os rolos compactadores estáticos e os rolos compactadores vibratórios. Tá? Seguindo aí, ainda com pavimentação, podem ser subdivididas com uma graduação de seus agregados. Então, as misturas podem ser subdivididas em graduação densa, graduação aberta ou graduação descontínua. O exemplo de graduação densa é o concreto asfáltico, que é também conhecido como CBOQ, e um exemplo de mistura de graduação aberta é a camada porosa de atrito, a CPA. Tá? Existem diversos tipos de misturas asfálticas a quente, sendo diferenciadas pelo quê? Duas coisas: padrão granulométrico e exigências mecânicas, quer dizer, como que estão localizadas a granulometria dos agregados ali e as exigências mecânicas do pavimento.
Pavimentos flexíveis, né? Mais uma vez aqui, ó, 3 afirmações corretas aí, que os pavimentos flexíveis baseiam-se na capacidade de suporte do subleito. Tá? Então, o subleito é que protege a fundação da ruptura. Aquela parte do pavimento flexível é só canal. Tá? Então, os materiais utilizados na subbase têm que utilizar um CBR de 20%, e para considerarmos o dimensionamento e execução de pavimentos flexíveis, as camadas de base têm que apresentar um CBR de 80% e uma expansão de 0,5%. Seguindo aqui, mais um pouquinho sobre compactação, né? Ó, com a mesma energia de compactação aplicada ao mesmo solo, porém com teor de umidade diferente, encontra-se diferentes valores de massa específica, isso é verdade. Porque a compactação ela é uma operação vital na pavimentação, né? Só que nós podemos aplicar a mesma energia no mesmo solo, mas o solo tem uma umidade ótima. Se você mudar a umidade, você vai mudar os valores de massa específica para o mesmo solo, para uma mesma energia. Valores de umidade além da umidade ótima vão diminuir a eficiência da compactação. Valores de umidade menores que a umidade ótima também vão diminuir, né, o efeito, né, a eficiência da compactação. Tá? Então, para o mesmo solo, com a mesma energia de compactação, diferente de umidade, é possível traçar a chamada curva de compactação para achar a nossa amiga aí, ó, ponto máximo de massa específica, ou a também conhecida como umidade ótima. Bem, fendas, aqui está uma definição de fendas, ó. Três grupos de fendas, FC1. O que define, o que determina, é o tamanho das fendas, né? FC1, as fendas menores que 1 milímetro, FC2, superiores a 1 milímetro sem erosão de borda, e FC3, superiores a 1 milímetro com erosão de borda. Então, é o que determina a diferença entre essa patologia, as diferentes classes de patologia, né, chamada fendas. Seguindo ainda a questão da energia de compactação que eu falei antes para vocês, né? 3 afirmações aqui que estão corretas. Para determinar a energia de compactação é necessário um volume inicial e um certo número de golpes. Quer dizer, é uma energia que você vai despender para compactar aquele volume inicial até um volume mínimo, uma massa específica máxima. Os golpes a serem aplicados seguem um padrão de altura, chamado H, e o peso do soquete que aplica o número de golpes é chamado de P. As misturas, ó, guardem isso aqui, ó. O uso das misturas asfálticas mornas resulta em menor emissão de poluentes para o meio ambiente, redução de consumo energético, tudo de bom. O uso de misturas energéticas asfálticas mornas, né? Porque a viabilidade técnica das misturas asfálticas é possível após a obtenção das propriedades de trabalhabilidade e compactação. Essas duas são verdadeiras, mas a segunda não é justificativa da primeira, mas são verdadeiras, só que essa não justifica essa. E, por último, aí, o revestimento asfáltico é uma camada superficial da estrutura do pavimento, mais uma vez revestimento, né? Aí, ó, camada superficial, que deve proporcionar conforto e segurança para os usuários do pavimento. Então, esse revestimento chamado SMA, Stone Matrix Asphalt, significa matriz pétrea asfáltica, ou ela é também chamada de gap graded, são constituídos por agregados de granulometria descontínua. Isso aqui é que nem brita não, é que nem cascalho, no qual você tem granulometrias de diversos tamanhos de agregados, proporciona uma compactação melhor.